Cidade pequena não é osso, é oportunidade de negócio, disse o bilionário cearense José Roberto Nogueira, fundador da Brisanet, uma das maiores empresas entre os provedores independentes de serviços de internet no Brasil e maior provedor de banda larga fixa da região Nordeste, segundo o ranking da Anatel. A empresa, que tem o capital aberto na Bolsa de Valores brasileira, hoje conta com mais de 1.360.000 clientes, conectando mais de 115 mil residências e 158 cidades do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, além de ser a distribuidora oficial da tecnologia 5G na região Nordeste e Centro-Oeste do país e empregar mais de 8 mil pessoas. Isso sem contar as quase 70 franquias espalhadas por todo o Nordeste do país e o serviço de telefonia móvel. Somam a base da empresa cerca de 301.289 clientes, os quais deram à empresa a nota de satisfação de 8,24, o que a deixou na frente das gigantes nacionais Claro, TIM, Vivo e Oi, que apesar da recuperação judicial ainda continuam oferecendo planos de internet fixa. Mas nem sempre foi assim. A história de José Roberto, que só aprendeu a ler aos 10 anos de idade, começou dura e marcada por desafios financeiros e educacionais. Nesse vídeo iremos revelar como tudo começou e como um pequeno empreendedor da cidade de Pereiro, no sertão do Ceará, se transformou em uma das 100 pessoas mais ricas do Brasil, com uma fortuna acumulada de 4,8 bilhões de reais. Bom, antes deixa eu só pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações. Não custa nada para você, mas é muito importante para nós. Se inscreveu? Então vamos conhecer essa história incrível. R$ 2.000 por ano. Passando para valores atuais, essa era a renda da família Nogueira, composta pelo caçula José Roberto, seus pais e 10 irmãos mais velhos. Nos anos 70, eles, que eram moradores da região rural de Pereiro, no interior do Ceará, viviam da agricultura de subsistência, plantando tudo o que consumiam e, quando as colheitas eram afetadas pelas secas, sobreviviam com o apoio do governo. Você chegou a passar fome? Em 1970, a maioria das famílias do Nordeste, principalmente da nossa região, as pessoas não tinham, nem a casa em 1970 ninguém comeu feijão, nem arroz, nem carne. Então, em 1970 tinha um produto que eu acho que foi importado da África, um negócio chamado bugo, que era uma semente, e era distribuído nas frentes chamada frente de rodagem, né? Nem frente de emergência. Bom, quanto aos estudos, na comunidade rural em que morava, havia apenas uma única escola que reunia alunos de diversos níveis e idades em uma única classe, ensinando o básico, leitura e as 4 operações matemáticas. Porém, não existia nenhum tipo de fiscalização quanto à ida das crianças à escola, nem mesmo dos pais. Por isso, José Roberto e outros garotos de sua idade não costumavam estudar. Só que tudo mudou quando o bilionário tinha entre 10 e 11 anos e seus pais decidiram que no próximo ano o iriam enviar para a escola na cidade. E como o preconceito era bem grande com os meninos do interior, principalmente com os que não tinham estudos, José parou de matar aulas e passou a se esforçar, aprendendo a ler e escrever, somar, diminuir, dividir e multiplicar. E foi por meio dessas idas à escola que o seu lado inventor se aflorou. Mas não pela instituição em si, mas pelo caminho até lá. Ele, que morava em Pereiro, no Ceará, precisava atravessar diariamente a fronteira do estado com o Rio Grande do Norte, rumo à cidade de São Miguel, onde estudava. O trajeto, que era bastante exaustivo, fez com que o menino passasse a pensar em como inventar um meio de transporte que fizesse com que ele não precisasse se cansar. Uma bicicleta, que era o seu sonho de menino, estava fora do seu alcance. Carros e motos, mais ainda, sendo extremamente raro os ver naquela região onde morava. Por isso, só lhe restava a imaginação de inventor. Nas poucas vezes em que viu de perto um carro, mais especificamente um Jeep antigo, entrou debaixo do automóvel e pediu que um colega apertasse os pedais para que ele pudesse ver como as engrenagens do veículo funcionavam. Aos 13 anos, o empresário, que já venceu o Oscar do empreendedorismo, teve contato com a rádio pela primeira vez, ficando fascinado pelo funcionamento do aparelho, que parecia mágico por emitir som sem fazer nenhum tipo de movimento.
Logo, quando teve chance, abriu o aparelho para entender melhor o seu funcionamento, ficando ainda mais apaixonado pela mecânica dos objetos do que era antes. Aos 15 anos, mesmo sem energia elétrica, passou a cursar por meio do Instituto Universal Brasileiro, instituição que fornece cursos à distância desde a década de 40, o curso de eletrônica. Aos 16 anos, no ano de 1981, duas mudanças grandiosas acontecem em sua vida. A chegada da energia elétrica e a compra de sua bicicleta, usada mesmo, pela qual ele juntou dinheiro por quase 9 anos. Porém, ele não deixou que essa fosse apenas uma bicicleta normal. Com os conhecimentos que havia adquirido com o curso de eletrônica e os pequenos consertos que fazia gratuitamente nos utensílios de vizinhos como rádios, televisões e moedores de grãos, ele fez da sua bicicleta uma espécie de veículo autônomo, no qual ele não precisava pedalar, realizando seu sonho de infância de ter um meio de locomoção que não o fizesse se cansar. E aí eu construí uma hélice, a partir de uma chapa de aço de 1,20 m, eu cortei no formato de 8. Na talhadeira e na marreta eu fiz todo o ângulo de ataque, que é da hélice. Não foi um ângulo... Para as pessoas entenderem, se for uma hélice reta, ela não vai gerar o empuxo, ela não vai gerar força nenhuma. Tem que ter uma aerodinâmicazinha, né? É de baixo rendimento. De baixo rendimento. Que não tinha uma aerodinâmica perfeita. Mas era suficiente quando eu consegui consertar o motor velho. E esse motor velho tinha que adaptar ali na frente da bicicleta, acima do pneu, e com a estrutura de madeira suportada pelo resto do corpo da bicicleta. Vocês estão vendo a imagem aí na tela agora. E aí tinha mais uma parte de madeira que subia. E já na altura de minha cabeça eu fiz um eixo onde eu soldei essa hélice e essa hélice com a correia ligando ao eixo do motor. Então eu conseguia me deslocar. A bicha funcionou mesmo. Sem precisar de pedalar, só com a hélice girando na frente. Ou seja, aos 17 anos, após um ano de energia elétrica, outra mudança impactante: a chegada do sinal de televisão. Ali, José Roberto diz que a sua visão de mundo mudou completamente. Segundo ele, que já ganhou o prêmio de empreendedor do ano na categoria emergente em premiação da EI, a visão que se tinha de lugares fora da sua realidade, tipo São Paulo, por exemplo, era inspirada pelos relatos pessoais de pessoas do seu convívio, como parentes e vizinhos que haviam ido para a cidade e visto coisas que ele nem mesmo tinha o poder de conceber, como elevadores e escadas rolantes. Porém, com a chegada da televisão, o mundo inteiro, ou melhor, o universo, se abriu diante dele. A partir de programas como Cosmos, exibido no Brasil pela Rede Globo, nele o cientista Carl Sagan falava de uma ampla gama de temas como a origem da vida, a astronomia e o nosso lugar no universo. Isso consolidou minha vontade de estudar eletrônica, conta o empreendedor. Também pela TV ele soube da existência da Embraer e nutriu a vontade de trabalhar na empresa. Fabricar aviões não era o mesmo que criar naves que pudessem levar ao espaço extraterrestre. Retratado por Sagan na série, mas já era uma bela viagem. E para isso ele precisava ir para o Vale do Silício brasileiro, da época, a cidade de São José dos Campos. Aos 21 anos, o seu objetivo se realizou. Com o valor obtido pela venda de sua bicicleta, da qual ele tirou as hélices e motores, pois tinha planos de remontá-los em outra bicicleta quando voltasse ao Ceará, ele comprou a passagem de ônibus para São José dos Campos. Chegando lá, dividiu alguns poucos cômodos com outras 14 pessoas e durante um ano, a sua renda veio da venda de roupas de porta em porta, estratégia que no futuro seria utilizada na expansão de sua empresa. Um ano após a sua chegada, ele conseguiu um emprego como estagiário em uma empresa de PABX, ganhando um salário mínimo que na época era de 804 cruzeiros, o equivalente a cerca de 30 centavos de real na cotação atual. Nesse período, matriculou-se em um curso técnico de eletrônica para ter um diploma. No fim, achou que não valeu muito a pena do ponto de vista do conhecimento. Como eu estudei muito tempo sozinho, já sabia muito, conta, mas a certificação deu frutos. Prestes a fazer 2 anos fora de sua terra, José viu o prazo que havia estabelecido para permanecer em São José dos Campos, de 2 anos, já estava se esgotando e ele ainda não havia realizado o seu sonho de entrar na Embraer. Mas quando ele pensou que voltaria de mãos vazias para casa, um processo seletivo para a empresa foi aberto.
Para quem não conhece, a empresa brasileira de aeronáutica, conhecida como Embraer, é uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo, com sede no Brasil. Fundada em 1969, a empresa é conhecida por produzir uma ampla gama de aeronaves, incluindo jatos comerciais, jatos executivos, aviões regionais e militares. Ele passou com louvor na prova de conhecimentos e também na entrevista, sobre a qual ele diz ter tido sorte, pois o entrevistador, um cabo do Exército, era o responsável por carregar o rádio nos treinamentos militares e dividia pelo equipamento a mesma paixão que José Roberto também possuía, fazendo com que ele se afeiçoasse ao rapaz e, admirado por sua inteligência, o ajudasse a entrar na empresa. Ingressando em janeiro de 1989, José Roberto participou da construção do primeiro caça aéreo brasileiro, o AMX. Agora mesmo ganhando 10 vezes mais do que ganhava em seu emprego anterior, José Roberto não mudou seus hábitos. Permaneceu morando com as outras 14 pessoas no casebre que, segundo ele, chovia dentro, o mesmo tanto que fora. Para ele, a remuneração servia para o impulsionar para maiores objetivos, sendo o maior deles retornar para Pereiro e abrir uma oficina de eletrodomésticos. E para acelerar esse processo, ele se certificou como mecânico de aeronaves, pretendendo passar uma temporada na região da Serra Pelada, consertando pequenos aviões de grandes garimpeiros que muitas vezes ficavam presos na região por falta de mão de obra especializada. Porém, o destino lhe preparava outras surpresas. Com o novo salário, ele se deu ao luxo de realizar alguns pequenos sonhos, sem nem imaginar que isso transformaria a sua vida. Um desses sonhos que ele tinha desde a época em que ainda estudava por correspondência era o de ter ferramentas de eletrônica como osciloscópios e multímetros. E ele até chegou a comprar as ferramentas, mas chegando à Embraer, acabou vendendo-as para os seus colegas de trabalho que logo espalharam a notícia, fazendo com que José Roberto se tornasse o fornecedor oficial de ferramentas para os companheiros. De ferramentas migrou para computadores. Todo dia eu recebia ligação para o Ceará do Hangar 107, com pessoas interessadas em comprar computadores. Comecei a vender para a empresa toda, porque eu entregava, instalava, ensinava a usar e fazia manutenção, afirma. Com menos de um ano na Embraer, ele já tinha 2 negócios próprios, o de fornecimento de computadores e uma pequena oficina de manutenção que cuidava de computadores, impressoras e outros eletrônicos para dar suporte às vendas que fazia. Mas, na época, os empreendimentos não davam retorno e eram sustentados pela renda vinda da Embraer, onde ele ainda trabalhava. Já no ano de 1990, ele passou a construir pequenas máquinas para fabricar antenas parabólicas, sempre com foco em suas raízes no Nordeste. Sua ideia era mandar as antenas para Pereiro, para melhorar o sinal de televisão da região, que era bastante precário. Em 91, ele teve a ideia de levar outra coisa a Pereiro: o futuro, que viria na forma de um computador. Porém, a empreitada não foi tão bem sucedida como ele esperava. Não havia procura e nem mesmo quem soubesse usar um computador num raio de 300 quilômetros. Mas ele não se abateu. Se não tem mercado, cria o mercado. Não tinha quem usasse computador, então eu vou criar uma escola para ensinar as pessoas a usarem. Em suas férias, ele retornou ao Nordeste e colocou a ideia em prática, e em 30 dias ele já tinha mais de 400 alunos vindos de diversas cidades do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. E eles vieram por meio de uma estratégia elaborada pelo próprio Roberto. Em vez de simplesmente esperar por clientes, ele abordou as prefeituras das regiões próximas para que elas matriculassem seus servidores na escola, já que em pouco tempo os sistemas das prefeituras seriam totalmente informatizados. Uma ideia que não só deu fôlego para o negócio, como também auxiliou na sua expansão. Mas mesmo com esses 3 empreendimentos, ele ainda não podia sair da Embraer, pois as empreitadas ainda não traziam lucro. Porém, em 92, tudo mudou. Ao notar que os empreendimentos agora rendiam o equivalente a um salário de seu emprego formal, Roberto, após 4 anos da Embraer, deixa a empresa para se dedicar exclusivamente aos seus projetos: escola de informática, loja e oficina de computadores e fábrica de parabólicas. Durante 4 anos, essas foram as suas ocupações, mas em 1996, tudo mudou mais uma vez. Nesse ano, ele se associou a um amigo que tinha uma empresa de provedor de internet, com o intuito de atender os moradores da cidade de São José dos Campos.
A internet na época era discada e isso acabava se tornando um problema para quem a utilizava, porque além das linhas telefônicas custarem uma fortuna, os telefones não podiam ser utilizados durante os acessos à internet. Vendo esse desafio, o lado inventor de Nogueira resolveu aflorar mais uma vez, criando uma tecnologia única, usando placas Wi-Fi, programadas para serem utilizadas de maneira indoor, conectando computadores a cerca de 30 metros um do outro, conectadas às torres de televisão que ele possuía devido ao seu empreendimento com parabólicas. Ele conseguiu transmitir internet via rádio por mais de 90 quilômetros, utilizando apenas uma placa e uma antena, que juntas custavam $150, sendo um feito surpreendente para a época, tanto pelo uso inusitado da tecnologia quanto pelo baixo custo, já que para cobrir as mesmas distâncias no estrangeiro com outras tecnologias eram utilizados dezenas de milhares de dólares. O negócio estava indo bem, mas estava sediado em um ambiente em que já existia uma grande e estruturada concorrência. Além disso, ninguém acreditava no que eu estava fazendo, muito menos entendiam. Achavam que eu estava fazendo uma rádio AM/FM, diz ele, ao contar sobre tentativas de arranjar investimento. Com o tempo, por mais promissora que fosse a empreitada, eles passaram a ser engolidos pela concorrência, que tinha mais recursos do que aqueles que eram gerados pelos pequenos empreendimentos que financiavam o provedor de internet. Uma dificuldade que foi vista por Roberto como uma oportunidade. Já que o interior de São Paulo era um ambiente difícil, por que não levar o serviço para um local onde a competição ainda não chegou? Foi a partir desse insight que ele decidiu levar o serviço para o interior do Nordeste, criando assim a BrisaNet, mas ainda residindo em São José dos Campos, tocando o projeto à distância. Aí veio o banho de água fria. Levar internet para quem? Quem usava era despachante, advogado, contador. Não tinha apelo por internet. Eu ativava uma cidade e 6 meses depois tinha 20 clientes. Eram poucos usuários, porque só usavam para trabalhar conta. O marasmo acabou quando surgiram os serviços de bate-papo e as redes sociais. A partir de 2005 foi quando começou o boom da internet no Brasil. Mas ter começado cedo não foi de modo nenhum uma má escolha, pois, segundo ele, quando os outros pequenos provedores começaram a entrar no jogo, a BrisaNet já estava pelo menos 4 anos adiantada. E a paixão pela mecânica foi fundamental nessa corrida. Afinal, foi o empreendedor quem projetou e construiu torres e antenas que a BrisaNet usava para levar internet via rádio, o modelo inicial da empresa, às casas de seus primeiros clientes e, hoje em dia, às casas do sertão. Os equipamentos de tecnologia e fabricação própria permitem que a BrisaNet ofereça conexão em cidades afastadas a custos acessíveis para a população, a partir de R$ 59,90 por mês. O sucesso da BrisaNet, segundo Nogueira, só foi possível porque não houve terceirização. Fizemos tudo, desde os estudos de viabilidade do negócio até a formação de mão de obra. Para sobreviver à concorrência, o diferencial é dominar todas as etapas do processo, afirma ele. Ele observa ainda a importância de uma avaliação detalhada da infraestrutura e da concorrência. Não basta ter recursos, diz ele. Essa é a vantagem de não ter dinheiro. Quem não tem, pesquisa e busca fazer muito com pouco recurso. Em 2010, com essa estrutura pioneira, a BrisaNet já era a maior operadora de internet via rádio do Brasil, atendendo mais de 30 mil clientes em 150 cidades do interior nordestino, mais precisamente nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Muito embora a procura pela internet via rádio fosse alta, Nogueira sabia que esse modal não duraria muito, pois não comportaria as velocidades mais altas de navegação do futuro. Então decidiu apostar em fibra ótica, algo que, uma década atrás, era incipiente até mesmo em países com tecnologia de ponta como os Estados Unidos, China e Coreia do Sul. A previsão do setor de telecom da época é que a fibra ótica só iria chegar no país por volta do ano de 2025. Porém, graças à genialidade de José Roberto, já no ano de 2011, a BrisaNet já havia feito da cidade de Pau dos Ferros, no interior do Ceará, se tornar a primeira cidade do país a ser 100% fibra ótica. Enquanto a própria Avenida Paulista, em 2017, ainda não tinha fibra ótica, o sertão do Ceará já estava conectado. E esse já é um feito impressionante, porém, além disso, a BrisaNet fez o que nenhuma outra empresa tinha feito no mundo: levar fibra a 15, 18 dólares, enquanto até mesmo na China, Japão e Coreia do Sul, que eram pioneiras no ramo, cobravam cerca de 100 dólares.
Nosso desafio foi pegar a tecnologia mais atualizada e cara do mundo e instalar a bom custo no sertão, extrapolando os limites da tecnologia, disse Nogueira. Se hoje o Brasil tem mais conectividade em fibra ótica do que os Estados Unidos, com certeza é devido ao trabalho de José Roberto Nogueira. Em 2014, 16 anos depois da sua fundação, a Brisanet recebeu um financiamento de R$20 milhões do BNDES, através da linha BNDES Finem Telecomunicações. Esse foi o primeiro tipo de apoio a ser realizado e fez com que a empresa ampliasse o seu quadro de funcionários de 597 para 1.876 e o número de clientes de 50 mil para 90 mil. Ao expandir a rede de fibra ótica em 10 mil quilômetros e passou a atender 170 mil famílias no interior do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Além disso, no fim de 2019, a empresa recebeu outro financiamento do BNDES no valor de R$ 52,6 milhões para implantar infraestrutura em 15 novas cidades. A previsão é de 109 mil acessos à internet banda larga 3G ou 4G até 2023. Ainda em 2019, procurando aumentar a sua influência em regiões mais afastadas, onde a demanda por conectividade de qualidade é alta, mas a infraestrutura é limitada, a Brisanet abriu uma rede de franquias, a Agility Telecom. Essa estratégia permite à empresa aumentar a sua cobertura de forma rápida e eficiente, utilizando o conhecimento e a experiência de parceiros locais. As franquias ajudam a Brisanet a atingir mais clientes em áreas rurais e urbanas menores, promovendo a inclusão digital e fortalecendo sua posição no mercado regional de telecomunicações. A partir da franquia, o Nordeste passa a ter a maior média de velocidade de internet por cliente, tornando-se, assim, a região mais conectada do país. Por exemplo, tanto o Sudeste quanto o Nordeste têm os mais altos índices de acesso por fibra no Brasil, 24,7% do total. Só que um olhar mais detalhado para as cidades mostra outra realidade. O Brasil possui 185 cidades com mais de 75% das conexões à internet feitas com fibra ótica. Delas, 106 ficam no Nordeste. O levantamento aponta ainda que nenhuma dessas cidades é capital. Todas ficam no interior, sendo Sobral, no Ceará, com quase 150 mil habitantes, a maior delas. Sem dúvidas, a Brisanet é um dos maiores fenômenos quando se trata de banda larga por fibra ótica. Mas não é apenas nesse ramo que ela se destaca. Em 2021, a Brisanet conseguiu o incrível feito de abrir o seu capital na Bolsa de Valores do Brasil, a B3, o que conferiu uma valorização bilionária para o negócio e que, por consequência, tornou José Roberto bilionário, com a fortuna avaliada na ocasião em mais de 4 bilhões de reais. E essa captação de capital no mercado de ações forneceu os fundos necessários para que a Brisanet pudesse fazer ainda mais no ramo de telecomunicações, ao participar e arrematar frequências de telefonia móvel no leilão do 5G, também ocorrido em 2021. Essas novas frequências, que correspondem à região Nordeste e Centro-Oeste do Brasil e trazem, além da telefonia móvel, ainda mais abertura para que a distribuidora possa expandir os seus serviços de internet de alta velocidade. Voltando à telefonia, segundo a Brisanet, cobertura móvel da empresa já alcança 6,5 milhões de pessoas em pelo menos 115 cidades da região Nordeste, com quase 130 mil chips ativos até o último mês de junho. Segundo José Roberto Nogueira, que é o CEO da empresa, a meta é ter cobertura em 95% da população urbana do Ceará. Esse é o estado onde a rede está mais avançada, cobrindo 80% do território urbano, e a companhia, que já iniciou a sua cobertura em Fortaleza, espera cumprir essa meta até o fim do ano. As próximas capitais nordestinas a receberem o sinal de quinta geração de rede móvel são Natal e João Pessoa. E além de tudo que vimos até agora, a empresa também conta com outros produtos em seu portfólio, como os streams de música e filmes Brisa Music e Brisa Play, e até mesmo rastreamento veicular via satélite. Hoje, a Brisanet é a quarta maior operadora de fibra ótica do Brasil e leva a conexão via fibra ótica para uma rede de mais de 18 mil quilômetros em mais de 115 mil residências de 150 cidades do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Nascida em uma pequena cidade cearense que, na época do nascimento de seu criador, não tinha mais que 5 mil habitantes,
ela conseguiu se tornar uma grandiosa potência no setor de internet e telefonia móvel. E o seu CEO, José Roberto Nogueira, vindo de uma infância difícil, hoje faz parte da lista de bilionários da Forbes, que contém apenas 315 brasileiros, sendo um exemplo de empreendedorismo e superação. Bom, você já conhecia a história da BrisaNet? Me conte aqui nos comentários qual foi o seu momento favorito. E aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Escolha um desses 2 vídeos e nos vemos lá. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!